Mix Mateus do João Paulo é interditado depois de encontradas rachaduras no prédio. Casa da mãe do secretário Alberto Franco é assaltada em São Luís. Na edição de hoje você vai ver também: Polícia Federal investiga esquema de empresas que extraíam ilegalmente madeira em reserva biológica. O grupo foi autuado pela devastação de uma área equivalente a 2.600 campos de futebol. Ministério Público Federal entra com ação contra a extinta Fundação José Sarney. Rosiana Sarney vistoria obras do Espigão que vão transformar área em ponto turístico. E mais, Zildene Falcão é homenageado na Assembleia por 50 anos de trabalho à frente da editora DIMAP. Essas e outras notícias no Maranhão Acontece, que começa agora. Olá, boa noite para você. E a edição de hoje começa com a notícia de interdição de parte do supermercado Mix Mateus do João Paulo. A interdição foi apenas parcial e aconteceu na tarde de hoje. O GAT constatou algumas irregularidades no estabelecimento, entre elas rachaduras no piso superior e também problemas no forro do estacionamento. O pavimento do supermercado só vai poder ser reaberto após um laudo técnico. A assessoria de comunicação do Mateus vai emitir nota oficial sobre a interdição do supermercado do João Paulo. Até o fechamento desta edição, a nota ainda não havia sido divulgada. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Dríade na madrugada de hoje. O objetivo era cumprir 29 mandados de busca e apreensão. 90 policiais fizeram parte da ação. Grupos de empresários teriam cometido danos na ordem de 50 milhões de reais. Madeiras estavam sendo extraídas de forma ilegal da reserva do Gurupi. Segundo o superintendente da Polícia Federal no Maranhão, as equipes continuam trabalhando para cumprir os 29 mandados de busca e apreensão em 4 cidades do interior do Pará, contra os representantes dos grupos empresariais que estavam extraindo madeira ilegalmente da reserva biológica do Gurupi, no oeste do Maranhão, e que já acumulavam prejuízo de mais de 50 milhões de reais em danos ambientais. Os mandados por si só já traz uma questão problemática que é a localidade. São locais remotos do interior do Pará, então existe a dificuldade de deslocamento. É por isso que eu não tenho resultados ainda do que as equipes estão fazendo. Mas a questão de dificuldade em cumprir não está havendo. Está havendo colaboração das pessoas que estão sendo encontradas no local, e é esse o nosso objetivo, obter informações mais detalhadas de como a situação criminosa se desenvolvia. A Operação Dríade foi deflagrada nesta quinta-feira e investiga desde 2011 o envolvimento de 14 empresas na extração ilegal de madeiras naquela região. A Polícia Federal já mantém há alguns anos uma ação de fiscalização dentro das áreas da Floresta Amazônica especificamente, para evitar a questão do desmatamento. Em 2011, dentro dessas ações de fiscalização, foram descobertas algumas madeireiras que estavam extraindo madeiras de uma região proibida, que era a região do Gurupi, por se tratar de uma reserva, e essa madeira estava sendo levada para outras localidades. Então, a partir daí, a polícia começou a investigar o destino dessas madeiras. O inquérito foi instaurado em setembro de 2011 e agora, com essa conclusão, a gente percebeu que grande parte das madeiras eram retiradas da reserva do Gurupi, encaminhadas para madeireiros no Pará, onde havia um processo para esquentar, para dar a ela uma feição de legalidade, esquentando essa madeira para que ela pudesse ser comercializada. E a gente descobriu que essas madeiras eram comercializadas por grandes empresas, grandes empresas inclusive nacionais, empresas inclusive com papel de exportação relevante de madeira. Todos os envolvidos vão ser autuados por devastação ambiental da reserva biológica do tamanho de aproximadamente 2.500 campos de futebol. Responderão pela receptação desse produto, mas sobretudo pela questão do furto. O que no primeiro momento o que a gente tem a imputação é de que elas estão praticando furto de patrimônio da União. Como a exploração é feita diretamente por elas, o primeiro enquadramento é como furto de patrimônio da União, que é essa madeira. Uma nota foi divulgada agora há pouco, 14 pessoas foram ouvidas e diversos documentos foram apreendidos. Dos 29 mandados de busca e apreensão, apenas 2 não foram cumpridos.
E a casa da mãe do secretário Alberto Franco foi assaltada no bairro Coazerma, em São Luís. Os assaltantes levaram celulares, R$ 3.400 em dinheiro, além da caminhonete do secretário. O veículo foi encontrado na Vila Maranhão, mas todos os outros objetos roubados não foram encontrados. O secretário foi abordado por 5 homens armados quando chegava à casa da mãe. Os bandidos renderam todos que estavam dentro da casa. O caso foi registrado na delegacia. Os assaltantes não foram presos. E hoje pela manhã, a chuva voltou a cair na capital. Depois de um fim de semana com muita chuva, transtornos, principalmente no trânsito. As ruas inundadas escondem crateras, trazendo riscos e prejuízos para os motoristas. O período chuvoso em São Luís é sinal de transtornos para a população. Ruas e avenidas alagadas escondem verdadeiras armadilhas. Ao tentar passar por um imenso buraco coberto pela água, este motorista teve um prejuízo. Agora eu estou aqui parado numa oficina dessa, entendeu? Com o meu prejuízo, e quem vai arcar com o meu prejuízo? Porque eu vim aqui chovendo, a água ali cobriu o buraco, entendeu? E eu não pude desviar, porque pode ver, como vê, está tomando de conta de toda a via. Em bairros como a Coab, a população reclama do descaso. Nunca resolveram nada, todo ano é a mesma coisa, a buraqueira na porta da minha casa. Vieram cavar, deixaram o buraco. Aí a gente perguntou, e aí, como é que vai ficar a situação? Não, aí fica pela conta da prefeitura. E aí, vamos ficar com esse buraco aqui? O caos se repete na maioria das ruas. Em alguns trechos, os motoristas não se arriscam a trafegar. Em outros, como neste, próximo a um shopping do bairro, os buracos dificultam a passagem e causam confusão no trânsito, engarrafamento e o risco de colisões. A ilha toda está cheia de buracos e ninguém toma nenhuma providência. O prefeito tem que fazer alguma coisa urgente pelo Coatrac, por todos os bairros. Cadê o nosso imposto, PTU que a gente paga? Né? Cadê IPVA? À noite, as chuvas são ainda mais intensas e continuam durante toda a manhã nesses últimos dias. E de acordo com o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, a previsão é que aumentem. A expectativa é de que se chova 476 mililitros só este mês. Em janeiro, foram 61,8 mililitros. Fevereiro, 296, considerado o período mais intenso. E março, 264 mililitros. No próximo bloco, Rosena Sarney vistoria a obra do Espigão, que vai ser transformado em ponto turístico. E mais o que foi notícia na Assembleia Legislativa. A gente volta em instantes. E estamos de volta com o nosso giro de notícias sobre a política no Maranhão. Na Assembleia Legislativa foram definidos os nomes que vão integrar a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Nosso giro de notícias sobre a política do Maranhão com o repórter Ismael Gama. A iniciativa pela criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os crimes de violência contra mulheres no Estado, foi da deputada Elisiane Gama, do PPS. A deputada conseguiu 14 assinaturas para a criação da comissão, mas a presidência da CPI ficou com a deputada Francisca Primo, do Partido dos Trabalhadores. Eu sei que esse requerimento foi da deputada Elisiane Gama, a qual é uma deputada que vem trabalhando muito tempo por isso, mas eu fui escolhida para ser a presidente e aceitei com muito orgulho, porque eu acho que nós temos que combater esse tipo de crime. Porque, como disse a presidente Dilma, esse tipo de crime envergonha a humanidade do nosso Estado e do nosso país também. A vice-presidência da CPI ficou também com outra mulher, a deputada estadual Gardênia Castelo, do PSDB. A deputada destacou que os mecanismos existentes para combater a violência contra mulheres são considerados insuficientes no Maranhão. A Lei Maria da Penha, a promotoria, as delegacias especializadas, elas são insuficientes. O Maranhão é um estado imenso, são 217 municípios, por exemplo, e nós só temos 17 delegacias, ou seja, não atinge nem 10% do estado, as delegacias especializadas. Então, aqui é necessário, a gente aqui na Assembleia, que a gente crie mecanismos, né? Através de projetos de lei mesmo, para ajudar nessa luta, que é uma luta que precisa ser travada por todas e por todos. O deputado Roberto Costa, do PMDB, disse que a CPI é um instrumento importante
para garantir a redução dos índices de violência contra mulheres no Maranhão. É importante nós discutirmos uma problemática hoje existente no país e no Maranhão não ficou de fora. Com a criação da CPI, nós teremos um mecanismo para fazer uma investigação e pressionar também os poderes públicos que têm responsabilidade em relação ao combate a essa violência para que possam, de fato, atuarem de uma forma mais presente em relação a isso. Em uma sessão solene realizada na Assembleia Legislativa, o jornalista e empresário de comunicação Zildene Falcão recebeu uma homenagem. Falcão completou hoje 50 anos à frente da Editora Abril e durante esse tempo contribuiu bastante para os avanços da comunicação no estado. A trajetória de Zildene Falcão no Maranhão foi apresentada pelo deputado Zé Carlos. O homenageado completa 50 anos no comando da DIMAP, distribuidora dos produtos da Editora Abril. Hoje, Zildene Falcão comemora 50 anos de empreendedorismo à frente da Editora Abril. Não são 5 dias, não são 5 meses e nem 5 anos. São 5 décadas de afeição integral à comunicação em nosso estado. Diante dessa importante e vasta atuação, é que Zildene Falcão se consolidou em sua carreira jornalística. Com a presença de deputados, empresários e da família, Zildene recebeu e agradeceu a homenagem. Fica mais engrandecido na minha vida, na minha história, com a iniciativa do Zé Carlos, lembrando os 50 anos de homenagem que não é minha, é dividida com a Editora Abril. Eu não poderia hoje, nesta sessão tão importante, deixar de manifestar a minha admiração e o meu reconhecimento pelo papel que este grupo tem dado ao nosso estado, ao estado do Maranhão, na contribuição para o desenvolvimento, na contribuição para um princípio que é muito importante para todos nós, que é a liberdade de expressão. E a governadora Rosena Sarney e o secretário estadual de Infraestrutura, Luiz Fernando, realizaram uma vistoria nas obras de urbanização do Espigão, na Ponta da Areia. A primeira etapa da obra deve ser concluída em 8 meses. A ordem de serviço foi assinada pela governadora Rosiana Sarney e pelo secretário de Infraestrutura, Luiz Fernando Silva. O Espigão vai contar com mais 146 metros, além dos 572 metros construídos na primeira fase do Espigão Costeiro, que teve um custo de 12 milhões de reais. O projeto prevê também a construção de área para embarcações. O custo da obra é de mais de 32 milhões de reais. Vai transformar essa península num ponto turístico dos mais belos e dos mais atrativos da cidade de São Luís, da ilha de São Luís, do Maranhão e, com certeza, turistas de todos os cantos deste país e de fora do país terão a curiosidade de conhecer, depois de concluído este projeto. Cerca de 100 operários estão trabalhando na urbanização do Espigão. A obra deverá ser entregue em 240 dias. É uma obra bastante importante, a urbanização, acabando essa área aqui de urbanizar. Nós já fizemos a urbanização da Lagoa, agora estamos fazendo essa parte aqui, preservando também as nossas praias, que foi uma obra que foi necessária por causa das praias, e também, quer dizer, fazendo a urbanização, isso incluindo também esgoto, água, enfim, toda essa parte aqui que vai ser coberta com todos esses serviços que vão ser prestados à comunidade. E os comentários sobre política são de Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Daniela. O Espigão é mais uma opção de turismo para São Luís. Aquilo ali foi uma obra muito cara e não foi concluída porque a função dela, ela deve ser ampliada para esse aspecto que foi colocado hoje aí, que é a exploração do turismo naquela área. Ela realmente é uma obra que mudou a paisagem de São Luís e está cumprindo a sua função, que é de contenção da erosão naquela região todinha da Ponta da Areia. E a governadora está investindo pesado, os recursos são bastante elevados para ela servir apenas na função inicial. Ali realmente é um ponto de turismo que pode ser muito bem aproveitado, já que São Luís padece muito, toda a orla marítima hoje se sabe que está contaminada em razão da alta poluição de toda a faixa litorânea aqui na área de São Luís.
E aquela opção, já que não haverá praia no lado do Espigão, as pessoas que têm poder para explorar a parte turística, desde os bares, os meios de chamariz para a área, realmente é positivo. Agora, vale a pena que esses investimentos se estenda também para o restante da faixa litoral, que é onde mais a população precisa para o seu lazer. Não se justifica a cidade de São Luís permanecer anos a fio com suas praias completamente impedidas de uso em razão da poluição. O monitoramento que está sendo feito pela Secretaria de Saúde, CAEMA, realmente tem mostrado isso, que é uma evasão de turista para outras regiões do país em razão dessa péssima qualidade das praias. E falar em turismo tem que se lembrar do velho centro histórico, que não ficará apenas sob a responsabilidade da Prefeitura, que tem que trabalhar o governo federal, o governo estadual e o governo municipal para que a cidade realmente continue a merecer o título de cidade patrimônio da humanidade e que os turistas que venham para cá, eles tenham realmente as opções de turismo que a cidade deve oferecer. Então, esse espigão que está sendo construído com esse novo formato como ponto de atração turística, realmente deve ser levado em conta, mas que a cidade toda precisa também merecer a mesma atenção dos governos federal, estadual e municipal. Senão, São Luís deixa de perder essa função que tanto custou, que é esse título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Daniela. Obrigada, Borges. E hoje completaram 2 anos da morte do ex-governador Jackson Lago. Lago morreu em São Paulo depois de ficar por 5 dias internado no Hospital do Coração. Ao lado de Leonel Brizola, Jackson Lago foi um dos fundadores do PDT. Por este partido, construiu uma história de luta, que atingiu o ponto mais alto com a eleição para o governo do estado, encerrada por uma ação judicial. O Jackson foi a única pessoa que não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nenhum meio de comunicação, que conseguiu enfrentar uma estrutura de poder nunca vista. E incrível, que foi caçado de abuso do poder político e econômico, que parece até piada. Jackson Lago foi prefeito de São Luís por 3 vezes. Em 2006 foi eleito governador do Maranhão com o apoio de Zé Reinaldo Tavares, que então era o ocupante do Palácio dos Leões. O governo durou apenas 2 anos. Também no mês de abril, em 2009, a sentença final do STF, assinada pelo ministro Aires Brito, tirava Jackson do governo e colocava Rosiana Sarney. Aquilo ali tinha sido um golpe de Estado jurídico e o tribunal cometeu um maior absurdo ainda, passando por cima da Constituição do Estado, ao colocar a pessoa que perdeu no governo do Estado no lugar do que ganhou, quando a Constituição do Estado e a do país diz que, no caso desse, teria que haver uma nova eleição. Também nesse dia 4 de abril, completa 1 ano da fundação do Instituto Jackson Lago, que surgiu da necessidade de concentrar e organizar o acervo relativo ao político maranhense. Funcionando em uma pequena sala, o Instituto oferece aos pesquisadores diversas fontes de consulta. Começamos a sentir, não só a família, mas os amigos, a necessidade de dar informações para os historiadores sobre esse período da política maranhense, que foi uma coisa muito rica e muito forte na vida dele, né? Eu acho que é o maior legado dele, é deixar na lembrança das pessoas assim, uma característica dele muito marcante, quer dizer, a certeza, a confiança, o amor e a dedicação que ele tinha ao estado do Maranhão. E foi assinado o convênio para a implementação do programa Brasil Alfabetizado. Durante 8 meses, mais de 160 municípios do estado serão beneficiados com as ações do programa do governo federal. O Maranhão é um dos estados com maiores índices de analfabetos. São mais de 200 mil pessoas que não sabem ler ou escrever.
O convênio é uma iniciativa do governo para garantir a alfabetização de jovens, adultos e idosos do Maranhão e recuperar a qualidade de ensino do estado, que há alguns anos ocupa uma das primeiras colocações no ranking dos piores índices educacionais do Brasil. Um ano ou um projeto pontual não resolve a questão do analfabetismo. O índice de analfabetismo do estado chega a 19,31%, ou seja, mais de 200 mil maranhenses são analfabetos. O estado perde apenas para Paraíba, que apresenta um índice de 20,20%, para o Piauí, com 20,14%, e Alagoas, com 22,52%. Durante a celebração do convênio, foram anunciadas ações que devem implementar o Programa Brasil Alfabetizado, como o Programa Pescando Letras e o Música na Escola. Mas, de acordo com o secretário de Educação, Pedro Fernandes, para o programa dar certo, é preciso esforço e apoio de toda a sociedade. Hoje a política de educação ela deixa de ser uma política de governo, ela passa a ser uma política de Estado. Os funcionários, os gestores da educação estão pegando essa consciência que nós temos de eleger um horizonte e avançar, melhorar o nosso nível de aprendizado, que é fundamental. Está aí os exames de nível nacional que está nos deixando lá embaixo, para isso, só melhorando. E no próximo bloco, o Ministério Público Federal investiga a extinta Fundação José Sarney. E já, aqui no Maranhão acontece. O Maranhão Acontece está de volta e com uma denúncia. A denúncia partiu de funcionários da unidade mista do São Bernardo. O problema é que o diretor teria demitido trabalhadores sem nenhuma justificativa. Os funcionários desta unidade mista denunciam que estão enfrentando um conflito com o atual diretor, Adalto Ramos. Segundo eles, o diretor demitiu 4 pessoas sem justa causa. Eline Gomes, que trabalha no local há 3 anos, diz que foi coagida e sofreu assédio moral. Ele começou a ficcionar na parede vários memorandos, inclusive obrigando funcionários a assinar alguns memorandos, algumas coisas dizendo que veio da secretaria com relação ao atendimento aqui. Então, algumas colegas estão fazendo pico hipertensivo, algumas colegas estão com medo aqui por conta disso, porque o administrador usa a palavra dele para dizer que quem não tiver contente com a situação, que peça para sair. O pessoal da Copa, que trabalha aqui desde quando eu cheguei aqui em 91, dorme no chão, em caixa de papelão, porque não tem repouso para eles. Às vezes eles pegam até uns colchões de lá, mas tá para SAMU. Ficou uma enfermaria agora de pediatria que não está funcionando, porque o banheiro está todo quebrado, torneira vazando direto aí. E ficou assim, está sem pediatria aqui no São Bernardo. Com o conflito entre os funcionários e o diretor, vem à tona outro problema, a forma precária em que funciona a unidade. A unidade mista, que funciona no bairro do São Bernardo, dispõe de 28 leitos, mas segundo os funcionários, apenas 20 estão sendo utilizados. O restante pertence à pediatria, que está desativada. Aparentemente, o motivo seria porque alguns funcionários desconhecem a autenticidade deste documento, que tem a assinatura do secretário municipal de saúde. Eles se recusaram a assinar o papel, onde determina que o atendimento aos pacientes seja feito sob qualquer condição. Eu considero isso um assédio moral, porque abuso de poder. Inclusive ontem eu fui devolvida para a secretaria sem cometer nenhum ato relacionado ao meu trabalho. Mas o que mais me entristece é a forma como nós, funcionários, estamos sendo tratados. Inclusive, ontem à noite, a colega me liga chorando, que ela está temendo ser demitida, porque a próxima seria ela ser devolvida. Então, em 21 anos que eu trabalho, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Tentamos conversar com o diretor sobre a denúncia de assédio moral, mas ele preferiu não atender a nossa equipe de reportagem. E o problema da violência contra a mulher voltou à tona depois de um levantamento que aponta que o medo da mulher em denunciar atrapalha no trabalho de combate à violência.
As pesquisas mostram que é grande o percentual de mulheres que preferem esconder as agressões que sofreram. Segundo uma pesquisa do Data Senado, encomendada pelo governo federal, apenas 28% das mulheres vítimas de violência denunciam os agressores numa delegacia. 23% não procuram delegacia, órgãos de proteção, nem ligam para o Disque Denúncia. Especialistas afirmam que várias causas levam mulheres agredidas a ficarem em silêncio. Medo da vingança ou a própria vergonha da agressão. Há uma ingenuidade comum. Mulheres agredidas sempre acreditam que a mais recente agressão será sempre a última agressão. A dependência financeira é uma das causas mais comuns, mas a principal é a própria preocupação com os filhos. Esta professora conta a história de uma vizinha que sofria maus tratos do parceiro. Os vizinhos denunciavam. Já a agredida sempre negava as agressões para a polícia. Medo, né? Às vezes é medo, insegurança, né? Que não tem segurança, ela fica com medo de denunciar. Apesar da existência de leis de proteção, como a Maria da Penha, os dados do Maranhão mostram que a violência contra a mulher vem aumentando. De acordo com o Disque Denúncia, o número de ligações recebidas em 2012 foi 111% maior que em 2011. Das 180 ligações que relataram violência contra a mulher, 57% tinham relação com violência física e 27% com violência psicológica. A Secretaria de Estado da Mulher realiza uma capacitação para 50 mulheres feministas e grupos de mulheres sobre violência de gênero. A ação faz parte do projeto Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, uma parceria dos governos federal, estadual e municipal. Nós estamos capacitando hoje, estamos com 52 mulheres, de grupos de mulheres e mulheres feministas, né, objetivando formar multiplicadoras, né, na temática de violência de gênero. A ideia é que essas mulheres possam estar levando para as suas organizações, para os seus grupos de mulheres, né, os dados sobre violência contra a mulher, como é que está hoje organizada a rede de atendimento à violência contra a mulher e possam estar multiplicando esse conhecimento nas suas comunidades com outras mulheres. E vamos voltar a falar sobre a situação das feiras e mercados da capital. Quem frequenta o local já sabe que a situação não é nada fácil. Falta estrutura adequada e a prefeitura já adiantou que vai reformar os locais. A situação da maioria das feiras e mercados de São Luís é precária. No bairro São Francisco, por exemplo, muita sujeira, lixo acumulado, além de esgoto sem tratamento, tomam conta do mercado. Os alimentos, como carnes e peixes, ficam expostos sem refrigeração. Animais circulam livremente pelo local, sem falar da estrutura parcialmente comprometida pela ação do tempo, que, segundo os feirantes, não passa por uma reestruturação há mais de 13 anos. E foram os próprios associados que tiveram que cuidar da reforma do piso e dos boxes. As condições estão precárias, porque a gente está esperando o poder público vir até nós. Porque o que tem dentro do mercado foi feito pelos feirantes, tá certo? A falta de condições adequadas e cuidados com o local incomodam os consumidores e frequentadores do mercado. Ainda tá precária. Isso aqui quando é dia da chuva encheu tudo aí, ninguém não vem nem na feira de manhã. A gente está passando, mas não está como era para estar. Então ela com uma reforma vai ficar muito melhor. Nem tudo é para sempre. Então precisa da reforma. O mesmo acontece no Mercado Central. Aqui a sujeira se espalha por toda a área. A estrutura do prédio histórico já mostra sinais de desgaste, tanto no piso como no telhado. Falta reformar do chão ao teto, porque a gente olha para o chão aqui, a situação toda nojenta, né? Está um completo descaso já de muito tempo. Tem que melhorar muita coisa aqui, pelo menos dar uma reforma. Este é o retrato do abandono e do descaso com um dos mais antigos mercados da capital maranhense. Queria que o prefeito olhasse com carinho o Mercado Central, que faz parte do patrimônio histórico, né, de São Luís do Maranhão, uma área aqui muito bonita, mas que precisa ser reformada. No próximo bloco, estudantes da UEMA promovem um trote solidário que estimula a doação de sangue. A gente volta em instantes.
Está sendo desenvolvido da Rede Municipal de Saúde de São Luís o projeto Rede Cegonha, que tem como objetivo a realização de testes rápidos para a identificação do vírus HIV e da sífilis. Em 2011, São Luís apresentou a maior taxa de incidência de AIDS entre as capitais nordestinas, média de 40,5 casos para cada 100 mil habitantes. A capital maranhense apresenta uma média de 111 casos de AIDS por ano. Nos últimos 12 anos, 581 gestantes foram infectadas pelo HIV na capital. Os casos de sífilis são bem maiores. De 2001 a 2012, há o registro de 867 casos de sífilis congênita. Os dados são da Superintendência de Vigilância Epidemiológica de São Luís. Para melhorar esse cenário, foi lançado na capital o Rede Cegonha, programa do governo federal em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O programa oferece testes rápidos de HIV e sífilis para mulheres grávidas. Então é importante duas atitudes. A primeira atitude da gestante de ir até o serviço fazer o pré-natal. Isso é de fundamental importância para ela e para o bebê. A segunda atitude é do profissional de saúde em ofertar o teste. As gestantes podem procurar os centros de testagem e aconselhamento do ANIL e do LIRA para fazer o teste. Foi lançado uma campanha de enfrentamento à feminização, tanto da sífilis como do HIV, para mulheres junto às unidades de saúde, que foi feito agora o seminário no mês de março. Então, esse trabalho vai ser feito o ano todo, oferecendo a testagem de sífilis de HIV e o preservativo feminino. Os bebês também são tratados ao nascer, caso as mães sejam portadoras de HIV ou sífilis. Nós também temos uma estratégia pós o parto, que é a medicação para o bebê, depois que o bebê nasce. Então, a criança fica tomando essa medicação e depois de 2 anos se tem um diagnóstico preciso. Um levantamento aponta o alto índice de acidentes no trânsito de São Luís. Durante os 3 primeiros meses deste ano, 31 pessoas morreram em acidentes na região metropolitana. O mês de março registrou o maior número de vítimas fatais. De acordo com o levantamento do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPSE, durante os 3 primeiros meses deste ano, 31 pessoas morreram em acidentes de trânsito na região metropolitana de São Luís. Em janeiro, foram 11 mortes, fevereiro, 7 e em março, 13. Do total, 13 morreram em colisões entre veículos, 10 em atropelamento, 4 em choques mecânicos, quando o veículo bate em um obstáculo, um capotamento e outros 3 casos que não estão caracterizados entre os anteriores. Tem um volume bastante grande de acidentes com mortes e é elevado por período. Entre os casos que ganharam destaque nesse período, está a morte de Pedro Moraes Filho, de 38 anos, no começo da tarde do dia 1º de janeiro. Segundo testemunhas, ele teria perdido o controle do veículo que se chocou com o canteiro central da avenida, após ter desviado de um gato. Outro destaque foi o acidente ocorrido no Renascença, que vitimou a empregada doméstica Maria José Matos, de 56 anos. A mulher foi atingida quando tentava atravessar a Avenida Colares Moreira. O autor do atropelamento, identificado como Hugo Coelho Moana, pagou a fiança e foi liberado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Acidentes de Trânsito. Essa investigação está sendo feita aqui pela Delegacia de Acidente de Trânsito, pela doutora Valéria Beirute. Já foram, o motorista já foi identificado e ouvido aqui na delegacia. Familiares da vítima também já foram ouvidas e nós estamos aguardando a remessa do laudo pericial pelo ICRIM. A atual frota de veículos que circula pelas ruas de São Luís é de 312.043 carros, segundo o Detran. De acordo com a delegada da Delegacia de Acidentes de Trânsito, essa é uma das causas de acidentes, assim como os buracos. Outro fator que também contribui é a imprudência de motoristas e pedestres. A nossa equipe flagrou algum desses riscos. Este senhor atravessa fora da faixa e quase é atropelado. Motoristas em alta velocidade. Se as pessoas seguissem as regras que são definidas pelo Código de Trânsito, com certeza esses números eles seriam menores. A Agência de Notícias da Infância Matraca está comemorando hoje 10 anos de atividades em defesa de crianças e adolescentes maranhenses.
Para celebrar a data, parceiros, sócios, amigos e colaboradores se reuniram em confraternização no auditório do Jornal Imparcial. Há 10 anos, no Maranhão, os projetos da Agência Matraca potencializam a defesa dos direitos de crianças e adolescentes através da comunicação, desenvolvendo planos de ações e apoiando as organizações que exercem atividades no movimento da infância e adolescência no Estado. A edição de hoje fica por aqui, fica agora com Ana Tereza e o Esporte Guará News. E a gente se encontra daqui a pouco às 11h30 da noite no Dia News. Até lá! TV Guará, diferente por natureza.